O número de médicos no Brasil cresceu 23,6% após a pandemia de Covid-19. Em 2023, o Brasil contava com 502,6 mil médicos, um aumento de 23,6% em relação a 2019. É o que aponta o levantamento síntese dos indicadores sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que foi divulgado nesta quarta-feira. Segundo a pesquisa, a taxa de médicos no Brasil é de 24 por 10 mil habitantes, índice bem abaixo do registrado em países europeus como Portugal e Espanha, e também inferior a vizinhos sul-americanos como Argentina e Colômbia. E para piorar a situação, esses médicos são mal distribuídos no território nacional, com uma concentração muito grande no Sudeste, Sul e Centro-Oeste e poucos profissionais no Norte e Nordeste. A pesquisa mostra que para que todas as regiões tivessem o índice de 24 médicos por 10 mil habitantes, seria necessário redistribuir 64 mil profissionais. E ainda para falar sobre esse aumento na quantidade de médicos, a gente recebe o doutor Antônio José Gonçalves, presidente da Associação Paulista de Medicina. Doutor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar perguntando justamente sobre esse aumento, mas é um aumento ainda muito tímido se comparado a outras nações, como a Renata falou. Por que a gente tem esse cenário assim no Brasil? Então, boa noite, Gustavo, boa noite, Renata. Esse é um problema que realmente está nos incomodando bastante na Associação Médica, né? Na realidade, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 2,4, 2,5 médicos por mil habitantes, ou 25 por 10 mil, né, para seguir o mesmo número que foi dado por vocês, né? Nós temos hoje 2,9 médicos por mil habitantes, né? Mas o problema, acho que não é tão numérico, né? Isso cresceu muito nos últimos anos, né? O problema que nós temos hoje, esse número de médicos nós não achamos que é insuficiente, né? Achamos que ele é suficiente. Porque nos Estados Unidos é essa a proporção. No Japão é 2,9 também, né? Que são países que têm uma população bastante grande também, né? Muito maior que a nossa, né? Então, veja, o que nós estamos brigando e fazendo movimento é contra a qualidade da formação do médico, né? E a má distribuição. E para que ocorra uma melhora nessa qualidade, nós estamos brigando hoje por um exame de proficiência, dos mesmos moldes que é feito com os advogados, né? Para que a gente tenha um mínimo de qualidade. Nós temos certeza absoluta que nós não precisamos de mais médicos, nós precisamos de melhores médicos. E precisamos também de médicos melhor distribuídos no país. E para isso, nós estamos brigando por uma carreira de Estado do médico. Existem 2 projetos já no Parlamento Federal, um de autoria do astronauta, né, o senador Pontes, pelo exame de proficiência, que está tramitando mais rapidamente no Senado, e outro também no Senado, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, que cuida da carreira de Estado do médico, né? Então, nós estamos vendo esse crescimento desordenado de escolas médicas, não há tempo de formar docentes para isto. A carreira médica é uma carreira bastante complexa em termos de ensinamento. Nós somos de hospitais, né? Nós somos de hospital e supervisão contínua, né? Dos docentes para os alunos. E isso nós não temos na maior parte das faculdades que foram abertas. O número de faculdades de 2012 para cá, ela mais que dobrou. Hoje nós temos no nosso país por volta de 500 faculdades de medicina, né? Nos Estados Unidos são 148, né? Para você fazer e os Estados Unidos têm o dobro da nossa população. Então, nesses últimos 12 anos, o número foi absurdo, né, de aumento. E a qualidade caiu de uma maneira muito significativa. Doutor, quando a gente fala dessa má distribuição de médicos pelo país,
A gente pensa, políticas públicas, programas não precisam ser feitos para estimular a ida de profissionais a lugares mais distantes, onde há carência desses profissionais, porque senão a concentração vai continuar sul, sudeste, centro-oeste, como nós acabamos de mencionar. Perfeito, Renata, é exatamente isso, né? Nós precisamos fazer programas para que isto descentralize o médico, né? Interiorize o médico. E para isto, a saída não são um programa do tipo Mais Médicos, como vem sendo feito pelo governo federal, né? A grande maioria dos médicos que vão estudar em outros locais, a gente tem exemplos no Acre, né? Se você pegar médicos que fizeram faculdade no Acre, mais de metade deles, muito mais de metade, 60%, 70%, acabam voltando para os grandes centros depois de terminar a faculdade. Então, o que nós precisamos é como tem os juízes, por exemplo. É uma carreira de Estado que fixe o médico no local, com uma infraestrutura mínima, como os juízes têm, de alguns exames, um local adequado para que ele possa atender, né? E a gente sabe que um médico com muito poucos recursos, né, ele vai conseguir resolver 80% a 90% da população, né, dos problemas da população. Então, não adianta você fazer esses programas que não repercutem em nada, né? O Mais Médicos, que trouxe os cubanos para cá, né, teve um viés político muito importante, que uma parte desse dinheiro era colocado diretamente para o governo cubano, né? Mas isso não mudou nenhum perfil de mortalidade ou de morbidade no nosso país. Nós não temos nenhum dado e esse programa foi feito há 10 anos, 12 anos atrás e o perfil continua exatamente o mesmo, né? Então, há que se fazer, sim, programas, mas programas responsáveis. Na Associação Paulista de Medicina, na Associação Médica Brasileira, nós temos realmente possibilidade de auxiliar o governo nisso e temos feito inúmeras gestões para que a gente possa participar desse programa de interiorização do médico no sentido de equacionar esse grave problema. Para você ter uma ideia, só para te dar mais um número, né? No Amazonas, a média é 1,2 médicos por 1.000 habitantes, né? Manaus é um pouquinho melhor, né? Em Vitória, no Espírito Santo, nós temos quase 15.000 médicos por 1.000 habitantes. Então, seriam 150 médicos por 10.000 habitantes. Então, vejam que essa distribuição é totalmente absurda, né? E ela precisa ser corrigida de alguma maneira. Mas não é com esses programas populistas, muitas vezes sem o exame de revalidação do diploma, que foi o que aconteceu com os médicos cubanos. Tem que haver o revalida para que a gente possa ter a nossa população assistida por médicos minimamente competentes e que passam no nosso exame de revalidação do diploma. O índice de aprovação no revalida, né, é por volta de 3% a 5%. Veja, então, e muitas vezes o governo permite que esses médicos trabalhem aqui por decreto. Eles autorizam a revelia do Conselho de Medicina. Então, isso são problemas que a gente tem denunciado por meio das nossas entidades de classe, de uma maneira muito veemente, e nós vamos ter que corrigir isso, sob pena de a gente ter realmente um prejuízo grande na saúde da população. A projeção com esse número de escolas é que a gente tenha, em 2035, daqui a 10 anos, mais de 1 milhão de médicos no Brasil. Isso é exagerado. Claro. Então, nós vamos ter médico sem ter o que fazer, né? Então, essa que é a nossa briga, entre aspas, né, atual, tá certo, junto ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde e aos órgãos governamentais. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise. Um forte abraço e até a próxima. Eu que agradeço e muito boa noite a todos. Boa noite.